O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pomba descer sobre ele, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Uma salva de palmas à palavra. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, Com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. vem, Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. filhos queridos, nós já na igreja guardamos os enfeites natalinos. O fizemos no dia 6, dia dos Santos Reis. Hoje, a festa do batismo do Senhor marca o final do tempo de Natal e começa o tempo do tempo comum. E é impressionante que o Evangelho proclamado hoje é de Marcos. E ele tem uma particularidade. Qual a particularidade? É interessante você perceber que Mateus começa falando a genealogia de Jesus. Lucas vai e fala da anunciação. O evangelista Marcos, que é desse tempo litúrgico, ele faz questão de lembrar algo. Tudo começa em Jesus, e não é que tudo começa no batismo, mas para Marcos, que é sucinto, ele quer marcar a vida de Jesus a partir do batismo. Ele quer dizer para todos nós, é importante de onde veio, sim, é importante que não, ele foi consubstancial ao Pai, não gerado, sim, veio do seio da Virgem, sim, mas os fatos de Jesus, os mais relevantes, se manifestam a partir do batismo. Por isso, Marcos começa dizendo assim, que João Batista ainda estava pregando. Ele pregava e dizia: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me baixar para desamarrar suas sandálias. Portanto, é como se João, o último dos profetas,
estivesse reafirmando para mim e para você que tudo que veio antes de Jesus era em vista de Jesus, em vista do que Ele realizaria. Jesus não é mais um dos Messias, mais um dos profetas, mais um dos entre tantos. Ele é o. Marcos fala que o próprio João diz: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com Espírito. O batismo de João tinha uma particularidade. Ele batizava no Jordão, ele batizava com água, mas era um rito de purificação, purificação dos pecadores. Por que os fariseus, por que os saduceus não se deixavam batizar por João? Porque eles, eu cumpro a lei, eu vivo certinho, eu não preciso de purificação. Por isso eles refutavam, porque ir ser batizado com João era como que admitir o seu mea culpa, e o coração era muito orgulhoso para isso, era muita vaidade para admitir que era pecador. Para um fariseu ir lá ser batizado por João era como que dizer: escutem, eu tenho pecado, estão vendo? Ah, meus irmãos, às vezes a vaidade, às vezes o nosso ego, a idolatria do nosso eu nos impede a graça de Deus. Eles perderam a graça porque estavam muito convencidos de si mesmos. Então, num primeiro momento, pensemos, fomos batizados e precisamos renovar o nosso batismo. Não somos santos, estamos no caminho da santidade e precisamos passar sempre renovando o nosso batismo. Por isso hoje, no dia do batismo do Senhor, se faz a renovação das promessas do batismo. Será feito numa outra missa, essa é um tanto mais enxuta. O creio é uma renovação, mas mais do que uma renovação verbal, é uma renovação interior minha e sua. Filhos, João batizava com água, mas é verdade que por mais que a água limpe e limpa, por mais que a água dê sedenta, ela sempre toca o exterior. João diz: ele batizará com o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo não. O Espírito Santo não toca o externo, toca o interno. Enquanto João ia ainda na parte exterior, Jesus viria com o Espírito para tocar nossa alma e renovar-nos por inteiro. Então, se um dia tocados fomos pelo batismo, lembremos que o batismo como um todo é algo que tem que tocar a nossa essência, o essencial de cada um de nós. Quem foi batizado, eu brincava esses dias e dizia: existe muita tecnologia, tem câmeras hoje que filmam infravermelho à noite, que filma, que pega sinais. Os forenses, quando vão fazer uma pesquisa, eles conseguem fazer uma varredura de pequenos sinais. Se nós colocássemos uma câmera dessa em mim e você que fomos batizados, eles iriam detectar um óleo que nunca foi tirado da nossa cabeça, porque no batismo nós o recebemos e carregamos a vida inteira. Um óleo que foi colocado no nosso peito, que sempre estará nos lembrando que fomos ungidos por Deus. Filhos queridos, o Evangelho continua e diz que quando João batizava no Jordão, Jesus foi até ele. Mas padre, se João era um rito de purificação, não propriamente ainda o batismo como o nosso, porque o nosso batismo foi inaugurado por Jesus Cristo, o de João ainda não era o nosso batismo, era um rito purificatório. Por que Jesus
se submeteu a ele se ele era todo santo. Como que era o rito do batismo purificatório? Hoje é por ablusão, mas também por imersão. Jesus entrou no Rio Jordão, porque Jesus, ele quis não só na encarnação mergulhar, mas no batismo mergulhar na nossa fragilidade, para compadecer-se de mim e de você, para ser o novo Josué. Jesus e Josué em hebraico é a mesma coisa. Por que o Rio Jordão? Se nós lembrarmos no Rio Jordão, e diz que o Espírito do Senhor pousou em Jesus, não quando ele estava dentro do rio, quando ele estava saindo. Padre, mas é uma picuinha? Não, não é um detalhe, nada é detalhe sem importância. Josué fez o povo passar pelo Rio Jordão para tomar a terra prometida. E quando Josué saiu do Jordão, ficou tomado pelo Espírito. Marcos está lembrando que Jesus é o novo Josué. E assim como Josué conduziu o povo à terra prometida, Jesus agora leva a derradeira terra prometida e a liberdade. Está tudo isso no Evangelho. Então, meus irmãos, o que é que nos cabe de toda essa explicação? Deixamos-nos conduzir por Jesus, deixamos que seu Espírito paire sobre nós, deixemos que o Espírito Santo venha sobre nós. E primeiro como humanidade, a humanidade está precisando ser guiada por Jesus Cristo. Não é por acaso que eu pedi que o globo não saísse. Não vai sair, está ali aos pés de Jesus das Santas Chagas. O globo terrestre, a humanidade está precisando ser conduzida, retomar a sua caminhada. A igreja no Espírito Santo, mas a família, eu e você. Hoje, no dia do batismo, nós precisamos lembrar a quem pertencemos. Pertencemos a Jesus? Não são essas 3 dimensões do batismo? Primeiro, todo batizado é apagado a mancha do pecado original. Todo batizado é colocado na filiação divina. E todo batizado é imerso na igreja. Então quem quer ser batizado tem que ser conduzido por Jesus e refutar o pecado. A vida de um batizado é a vida de um ungido em Deus. Não é uma vida de qualquer um, como qualquer pagão. A primeira leitura, que é do profeta Isaías, é o começo da história da vocação do servo sofredor. Não se sabe se o servo sofredor, nem os maiores biblistas, não há consenso nisso, se foi um personagem ou foi um movimento. O servo sofredor, desde o início, isso é consenso, foi visto no Cristo. E é impressionante que como Cristo vai conduzir o mundo, como o novo Josué vai conduzir a humanidade para a terra prometida. A primeira leitura fala: não será com gritaria, não será como o mundo quer, invadindo o Capitólio, não será como o mundo faz, conseguindo benesses e negociando as nossas vacinas. Não será na gritaria das praças, não será rachando o caniço. Por isso a pomba, o Espírito Santo, a pomba sempre foi visto como sinal de delicadeza e de amor na cultura judaica. Portanto, quando a pomba repousa no Cristo, é para dizer: o servo sofredor, manso, pacífico, amoroso, generoso, não irá conduzir o povo na gritaria, na violência, no imperialismo, não irá conduzir o povo à libertação
pelas forças armadas. Não será pelo seu exército, nem terrestre nem espiritual. O Senhor, Ele será como a pomba, manso, humilde. Será como a pomba, gentil, amoroso, o servo sofredor. E conduzirá, como Josué conduziu, através do amor, da bondade e do perdão. É impressionante, porque no primeiro momento nós podemos pensar: o que tem a ver, segundo a leitura, com tudo isso? Um discurso tirado de Pedro dentro da casa de Cornélio. Pedro, na verdade, no discurso de hoje reforça aquilo que até agora temos falado. Deus, a partir da Galileia, Jesus, depois do batismo, foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Depois ele vai dizer: aquele que vocês condenaram, e aquele que morreu por todos, por isso o batismo pode ser dado aos pagãos. Andou por toda parte fazendo bem, agindo no Espírito, curando a todos os que estavam dominados pelos demônios, porque Deus estava com ele. Eu pergunto: como temos vivido a dimensão do nosso batismo? Pertencemos a Cristo, mas agimos como Ele? Pertencemos a Cristo e nos deixamos conduzir pelo seu Espírito? Então, que mundo nós estamos, eu e você, fabricando? De divisões e discórdias? Esse não é o de Jesus. De separação, de preconceito, esse não é o de Jesus. O que nós precisamos hoje é pedir: Senhor, eu quero ser um bom cristão, eu quero ser santo. Então, se por algum momento eu esqueci da marca batismal que há na minha fronte, a marca batismal que tem no meu peito, faça, Senhor, ficar uma marca incandescente, escarlate, não de pecado, mas da graça de Deus, vermelha pelo abrasar do Espírito, forte pela ação do Espírito, abrasadora pela ação do Espírito. Ser batizado não é qualquer coisa. Ser batizado é uma graça. Ser batizado é uma bênção.